neste evento. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de apresentar o webinar Rodas de Tecnologia, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade, indústria, inovação e infraestruturas e reduzir as desigualdades. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Spencer Seidel, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com um grande orgulho que eu apresento um novo Rodas de Tecnologia, nosso segundo Rodas de Tecnologia do mês de setembro, com a participação do nosso primeiro magistrado, Dr. Fernando Tasso, que já se encontra aqui presente. Eu gostaria de iniciar informando que nesta nossa edição do Rodas, o Dr. Caio Long não vai poder participar, excepcionalmente, ele que é um dos coordenadores deste modelo de eventos, ele não vai poder participar por uma questão de compromissos profissionais pré-agendados. Mas tenho certeza que os demais membros da nossa comissão farão um trabalho excelente e estarão conosco para abrilhantar este evento. Eu gostaria de pedir a todos que, quando forem enviar mensagens no bate-papo, por gentileza, se atentem que no bate-papo há uma opção para, em que fica pré-determinado, enviar a mensagem para todos os palestrantes. Então, por favor, cliquem ali nessa flechinha para baixo e coloquem todos os palestrantes e participantes, inclusive os palestrantes, por favor, para que quando mandarem a mensagem, essas mensagens não fiquem restritas só a nós 6 aqui, por gentileza. Bom, apenas uma pequena introdução antes de iniciarmos o nosso Rodas. O Rodas é um modelo bastante diferente do que se está acostumado na lógica jurídica de eventos. É um tipo de evento em que o tema é o convidado. O tema não é o direito. O tema não é uma área específica, ou um segmento específico, mas sim o próprio convidado. E o nosso convidado de hoje é o primeiro magistrado que passa a ser perguntado pelos nossos convidados perguntadores, que é o Dr. Fernando Tasso. Eu farei uma rápida leitura do seu currículo para, na sequência, nós darmos início. Se vocês me permitirem, eu farei a primeira pergunta e a última pergunta. Então, primeira pergunta, só para a gente iniciar rapidamente, e na sequência, cada vez que o professor Fernando terminar a sua exposição, a palavra volta a mim, eu apresento cada um de vocês e vocês fazem as suas perguntas. Claro, Marcos, Clorbit, que eu vou dar prioridade para as nossas meninas, que, aliás, acho que esse é o evento que tem mais meninas até hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês, fico extremamente satisfeito em ver as mulheres participando dessa área de tecnologia. Durante tantos e tantos anos se dizia que as mulheres não tinham a mesma participação dos homens e hoje nós vemos pessoas com o brilho da Chiara e da Bruna participando conosco. Muito obrigado. Então, nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Antônio Tasso, que é juiz de direito assessor do Gabinete Digital da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é coordenador do órgão encarregado de proteção de dados pessoais do Tribunal de Justiça de São Paulo. É coordenador de Tecnologia da Informação e Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura e é professor convidado dos cursos de Direito Digital e Proteção de Dados do INSPER, EBRAD e FAAP. Nós participamos de um evento, cerca de 2 semanas atrás, da OAB junto com o TRE, em que nós participamos conjuntamente, eu, na verdade, apenas como um mediador, e o professor Fernando brilhando como o expositor, como sempre. E, recentemente, agora, nosso primeiro evento com, teoricamente, a Lei Geral absolutamente em vigor, né, doutor Fernando? Naquele evento o senhor dizia para mim está em vigor, eu dizia para mim não, agora não temos mais discussão, ou melhor, ainda tem alguma, mas não total. E aí ontem eu, curiosamente, coloquei no meu Instagram uma mensagem que me pareceu bastante pertinente, que foi a seguinte: se você sabe tudo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, cuidado, ninguém sabe nada ainda. Então, é com essa afirmativa que eu começo apresentando o nosso painel, e eu gostaria de fazer uma pergunta na minha área, né, minha área de direito penal e processo penal, é uma área que não está focada especificamente sobre a nova lei, mas eu gostaria de saber a sua opinião, por favor, professor. Como é que o senhor encara uma circunstância em que uma lei tão importante é promulgada em 2018,
Uma lei com tantos impactos, que a mídia traz com tanta força a sua importância, que todos os livros, todos os especialistas levantam a sua importância, não simplesmente como uma importância legal ou episódica, mas sim todo um novo pensamento, uma nova estrutura refletiva de tantas áreas públicas e privadas. Como que o senhor encara o fato de que essa lei não traz nenhum dispositivo penal? Os dados não merecem proteção penal? E todos aqueles raciocínios de bancos de dados que podem ser apropriados, todas as ideias de mau uso, de usurpação, nada disso importa? Essa é a minha pergunta inicial para o professor. Muito bem. Bom dia a todos, Dr. Spencer. Agradeço na sua pessoa o convite que me foi feito pelo presidente da Ordem, Dr. Caio. Saúdo também os demais debatedores, Dr. Marcos, doutora Chiara, doutora Bruna, Cleorbit. Temos aqui o Marcos Vinícius também. E eu gostaria de dizer que é um prazer e uma grande honra, não só para mim, mas para o Tribunal de Justiça também participar, estreitar esses laços com a OAB, sobretudo nos debates de tecnologia. O sistema de justiça hoje todo, ele está fundado na tecnologia. Temos o processo digital, peticionamento eletrônico completo desde 2015, então não tem como falarmos de administração da justiça, aplicação da lei, sem antes falarmos do substrato sobre o qual tramitam todos os processos. E a tecnologia se tornou fundamental, sobretudo nessa época de pandemia, em que a possibilidade do trabalho remoto permitiu a continuidade da prestação jurisdicional. E também nesse contexto da pandemia veio a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se havia antes uma discussão sobre quando ela entraria em vigor, se retroativamente a 16 de agosto, se seria somente com a sanção do presidente Bolsonaro, ou se seria no momento em que o Senado retirou o artigo 4º do projeto de lei, ou melhor, da medida provisória. O fato é que a lei está aqui, é uma lei extremamente impactante, não somente nas relações pessoais, mas nas relações de direito público. É uma lei que possui um impacto que outrora foi comparável com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, mas eu discordo veementemente. Ela tem um impacto muito maior. E principalmente no setor público, que já lidava com a Lei de Acesso à Informação, né, agora tem que introjetar em sua estrutura a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu brinco que no setor público, uma está para a outra, assim como o arroz para o feijão, ou a goiabada para o queijo, elas se complementam, elas dialogam, elas formam um referencial normativo para o poder público que visa a colocar a ordem na casa, né? Então, os dados que se produziram, se armazenaram, se trataram em décadas, no caso do Tribunal de Justiça, há mais de uma centena de anos, mais de 150 anos, não é? Agora é a hora da gente colocar a ordem na casa, saber como devemos tratá-lo, qual os mecanismos de segurança temos que aplicar sobre esses dados e como dar a maior utilidade possível a eles para melhor prestação jurisdicional e para melhor transparência pública. É muito importante que essa lei seja encarada como um elemento de transparência pública. Agora, a pergunta é muito pertinente porque, tal como o Marco Civil da Internet, que vamos dizer assim, ela acabou entrando na frente, né, do que era o projeto Azeredo, né, a Lei Azeredo, que iria interpretar, em primeiro lugar, as restrições da internet no âmbito penal, que é um direito de exceção, não um direito de exceção, mas é um direito mínimo, né? O direito penal é aquele que se propõe a ser mínimo, postulando pela liberdade do indivíduo, salvo um comportamento antissocial. Eu encaro como, de um lado, como uma coerência do ponto de vista legislativo. Se primeiro veio o Marco Civil e depois as leis, criando os crimes digitais próprios, previstos na Lei Carolina Dickmann, salvo engano, 12.737, né? Então, eu vejo isso como uma coerência. No entanto, não há dúvida que os reflexos da LGPD na seara penal são absolutamente impactantes. Por quê? A malversação de dados não levará, principalmente o gestor público, não levará o gestor público somente às injunções do artigo 52 e seguintes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas há uma responsabilização pessoal na área da improbidade administrativa, na área do Estatuto do Servidor Público. Portanto, aquele funcionário que hoje, por exemplo, retira a cópia da impressora, vê que não é aquilo que ele queria e deixa ao lado para ser usado como um rascunho, já está incorrendo aí numa conduta muito questionável, não somente do ponto de vista da responsabilidade civil, né, que para o Estado é objetiva,
mas também do ponto de vista penal, não há dúvida alguma, não é? E aí, eu acho que o grande embate que se dá é a questão da tipicidade, a questão do princípio da legalidade, que é o primeiro princípio informador do direito penal e do processo penal, não é? A identificar condutas que venham a se subsumir a condutas tidas como malversação de dados confiados ao controlador ou ao operador. Mas não há dúvida que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela admite, tal como foi no Marco Civil, sucedida pela Lei Carolina Dickmann, admite uma complementação e pede por uma complementação a tratar das consequências penais da malversação de dados por entes públicos e entes privados. Deixa eu apenas fazer uma pequena consideração. Professor, na verdade, o Marco Civil ele é posterior à Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann é de 2012. Ah, verdade. Isso, é verdade. Estranhamente, a gente fez uma legislação reversa. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque a questão de uns 3 meses, o professor Rogério Sanches entrou em contato comigo perguntando o que fazer numa situação em que eles identificaram que todos os dados pessoais e familiares dos servidores públicos do Estado de São Paulo estavam sendo comercializados na internet por um preço específico. Então tinha inclusive quanto ganhava, onde tinha tirado férias, número de passaporte, de todos os servidores do Judiciário e do Ministério Público. E aí a resposta que eu dava para ele era nada, nenhuma. Por isso a preocupação nesse sentido. De fato. Bom, obrigado pela resposta, professor. Eu vou seguir passando a palavra para a doutora Bruna. Doutora Bruna Borg Tomé é sócia do escritório Tosini Freire Advogados na área de contencioso em direito digital e de proteção de dados, e ela é membro da nossa comissão de direito digital. Doutora Bruna, a palavra com a doutora. Muito obrigada, doutor Spencer, doutor Fernando, demais colegas aqui participantes. Se me permitem um minutinho aqui para agradecer a possibilidade de participação desse Roda Viva. Acho que realmente é um formato muito interessante, porque no nosso ambiente jurídico a gente está acostumado com algo um pouco mais formal. Então, a possibilidade da gente ter esse debate no formato de Roda Viva é muito legal. O tema de direito digital e proteção de dados me é muito caro. Eu trabalho com isso desde antes de formada ali pela PUC São Paulo e tenho interesse muito grande para a legislação do Marco Civil da Internet e agora pela LGPD. Então, me preparei aqui, doutor Fernando, para fazer perguntas ao doutor com esses dois vieses e, mais especificamente, com base na minha experiência prática, já que eu sou advogada de contencioso civil. Primeira pergunta, e pensando já em LGPD, que é o nosso tema da vez, considerando essa entrada em vigor, eu tenho percebido que já antes dela existem as plataformas digitais, elas são intimadas, e é muito comum elas serem intimadas para fornecer dados dos seus usuários. Nosso Marco Civil da Internet, ele já é bastante restrito sobre quais dados as plataformas digitais são obrigadas a armazenar e por quanto tempo elas são obrigadas a guardar esse tipo de dados. Ainda assim, eu vivencio no meu dia a dia determinadas intimações obrigando as empresas a fornecer não somente os dados que a legislação ali traz de uma maneira muito restrita, como também outros diversos, como conteúdos de comunicação, como fotos, vídeos, entre outros. E ainda sem que haja ali um indício de licitude. Considerando agora que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, a minha pergunta para o doutor é: será que haverá um entendimento diferenciado da jurisprudência? A gente começa a ter uma preocupação maior do judiciário com a proteção desses dados e com a quebra indeterminada de dados dos usuários? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Perfeitamente, Bruna. Muito obrigado. E antes de responder, eu só queria fazer uma parte a respeito da minha resposta. Na verdade, a menção que eu fiz à Lei Azeredo, né, que foi, na verdade, atropelada pelo Marco Civil, isso sim, né, essa veio antes, mas a Lei Carolina Dickmann acabou vindo, plasmando por uma questão contextual, uma legislação penal que precedeu o Marco Civil da Internet. Mas, já que a gente está em Marco Civil, eu vou pegar esse gancho para responder a doutora Bruna. Na verdade, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também serve como referencial normativo não só da LAI, mas do Marco Civil da Internet. Por quê? Ao tratar da proteção de dados, no meio dos dados do meio físico, como dos dados de meio digital, há que se encontrar um espaço comum, um diálogo entre essas normas, que, na verdade, meu posicionamento é de que uma não derroga a outra, seja pela posterioridade ou pela especificidade. Ao contrário,
tal como o Código de Defesa do Consumidor dialoga com o Código Civil, com diversos outros diplomas, eu creio que essas 3 leis, elas formam, digamos assim, junto da Lei do Cadastro Positivo, o núcleo duro do referencial de proteção de dados no ordenamento jurídico brasileiro. A menção que a doutora Bruna fez, a concessão de ordens, determinando que as plataformas digitais forneçam dados outros que não aqueles previstos no Marco Civil, eles partem do seguinte pressuposto, e eu consigo entender os 2 lados, mas eu não consigo deixar de pensar num que eu vou contar para vocês. Quando o judiciário é provocado, quando a jurisdição é provocada para a salvaguarda de um direito, de alguém que vê esse direito violado, muitas vezes um direito personalíssimo, como a honra, a imagem, a vida privada, não é? Ele se vê com esse direito violado e ele busca o judiciário, que tem nas leis o cardápio de ferramentas para conseguir obter aqueles dados para entregar à jurisdição. Então percebam que a lei é um meio soberano, um meio democrático de, num processo em que é observado o devido processo legal, a ampla defesa, busca-se o quê? Garantir o direito sem, logicamente, violar os direitos de contra quem se pede a garantia. Não é? O Marco Civil, e aí há diversas abordagens dos porquês, né? Ele prevê que os provedores de aplicação e os provedores de conexão são obrigados a guardar somente o IP, data e hora da conexão, mutatis mutandis é isso, e a duração, supondo assim. No entanto, pelo fato da tecnologia que embasa, veja como é importante esse diálogo com o direito digital, com a técnica, com a tecnologia. Com a adoção do IPv4 e a não adoção ainda plena do IPv6, ou seja, uma infraestrutura que permita identificar exatamente quem foi o autor da ofensa, a Anatel e o Comitê Gestor da Internet fizeram um estudo de contorno de como transpor essa dificuldade da não evolução da infraestrutura para a plataforma IPv6 completa. Que aí a gente não estaria nem falando disso. Por quê? Hoje, quando uma pessoa pratica uma ofensa numa plataforma de rede social, ela o faz com o IP compartilhado, tá? Usando uma tecnologia chamada CGNAT, digamos assim. Tá? Só que com isso, você só consegue identificar qual desses utilizadores do mesmo IP é o responsável pela ofensa se você souber qual é a porta. Qual é a porta de origem que ele está utilizando. Essa porta não foi prevista no Marco Civil da Internet, porque o Marco Civil da Internet precedeu esse estudo, e isso eu tenho certeza, precedeu esse estudo sobre a extinção dos IPs. Não é? Então, por isso, o judiciário, o Poder Judiciário, se vê na seguinte situação. Sim, o Marco Civil da Internet não prevê a porta de origem, e isso é absolutamente necessário. E nesse documento, elaborado pela Anatel com o Comitê Gestor da Internet, fica muito claro dos vieses e dos motivos pelos quais se adotou essa tecnologia, senão a internet pararia. Então, na interpretação sistemática da lei, eu vou enunciar aqui o parágrafo 1º do artigo 10 do Marco Civil, que diz o seguinte: o provedor responsável pela guarda, provedor, vejam, de aplicação e de conexão, não faz distinção. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, né, de conexão e aplicação, de forma autônoma ou associados, estressa aqui, olha, negrito aqui, ó, ou associados a dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal. Então, aqui me parece que a lei foi sábia nesse sentido, em apresentar uma norma de extensão que permita, mediante ordem judicial, fundamentada, sujeita a recurso, né, que imponha ao provedor de aplicação ou ao provedor de conexão a apresentação de, digamos aqui, outras informações que possam contribuir para a identificação. E por que a lei está tão em consonância com a Constituição? Porque a Constituição Federal, ela abomina o anonimato. O anonimato é somente da fonte, em questões de imprensa. O anonimato é abominado pelo sistema jurídico justamente para permitir a persecução da responsabilidade civil. E mesmo antes do Marco Civil da Internet, a ministra Nancy Andrighi, que é a precursora de todos esses temas de direito digital, ela já expôs de uma maneira muito clara que os provedores, eles não devem de qualquer maneira se escusar a identificação do responsável legal, sob pena de atrair para si a responsabilidade civil.
Esse é um entendimento que eu tenho, é compartilhado por boa parte dos colegas, mas naturalmente, por se tratar, o judiciário não é monolítico, não é? Na verdade, ele é plurimo, ele é plural. Então, e o embate de ideias é proveitoso nesse sentido. Mas me parece que esse dispositivo legal é um supedâneo idôneo, quer dizer, é um fundamento idôneo para que esses dados pessoais, digamos assim, a porta lógica ou outros dados, como dado de cadastro, o que já é permitido pelo decreto 8771, não é? Os dados de cadastro, dados pessoais, lá já definidos. Para quê? Não é porque o juiz ele quer simplesmente, olha, me dá tudo que você tem, depois eu vejo o que eu faço. Porque daí ele estaria também infringindo o princípio da necessidade, do artigo 6º, inciso 3, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas não, talvez alguma incorreção nesse sentido possa ser corrigida por recurso, mas aqueles dados pessoais, cadastrais e dados de aplicação ou conexão absolutamente necessários à identificação do ofensor para permitir a persecução da responsabilidade civil, me parece que é absolutamente legítimo, democrático, legal e republicano. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar, doutor Fernando, muito obrigado pela resposta. Obrigado, Bruna, pela pergunta. Deixa eu aproveitar e lembrar as pessoas que participam aqui. As pessoas continuam mandando mensagens exclusivamente para os palestrantes, tá? Então, por favor, mandem a mensagem selecionando todos os palestrantes e participantes. Também queria lembrar a todos que, aproximadamente em 60 dias, a OAB manda um e-mail com a oferta do certificado. E aí você, se você quiser, vai lá e baixa o seu certificado através de um número que eles enviam também, um número único. Doutor Fernando, muito obrigado. Eu compactuo totalmente com a ideia do artigo 10 e entendo perfeitamente a sua posição. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Chiara. Vou fazer uma leitura rápida de uma qualificação e passo a palavra para ela na sequência. Doutora Chiara Battaglia Tonin, advogada e consultora, é gerente para Cybersecurity e Privacy na KPMG, é responsável pela condução de projetos para adequação de processos e práticas às normas relativas à privacidade e proteção de dados pessoais e também membro da nossa Comissão de Direito Digital. Aliás, uma membro extremamente ativa que auxiliou muito a nossa composição do Questões Jurídicas das Redes Sociais. Doutora Chiara, a palavra é sua. Spencer, obrigada pela apresentação, pelo espaço. Doutor Fernando, uma alegria poder conversar com você, dada a nossa conversa, mas o Aí senhor sim. é só por respeito. Esse ambiente, assim como a Bruna colocou, eu concordo, esse ambiente informal é muito positivo e a troca de experiências, diferentes pontos de vista é muito enriquecedora, né? Acho que o doutor Fernando comentou um ponto muito importante com relação às questões técnicas, né? Essa explanação sobre PV4, o contexto das questões de internet, porta lógica, são temas que no início, né, logo da promulgação do Marco Civil, a gente enfrentou dificuldade na apresentação dos conceitos, discussão, criação dessa cultura, né? E hoje o que a gente percebe, aí trazendo até um pouco da experiência da consultoria, né? Eu sou advogada de formação, hoje atuo como consultora. Quando a gente começa a acompanhar e desenvolver os projetos de adequação à LGPD, um dos pontos certamente de dúvida, um dos pontos que a gente sempre encontra como questionamento do cliente de como conduzir, como vai ser interpretado, é a previsão da LGPD com relação à aplicação de medidas técnicas e disponíveis, né? Então, um texto bastante genérico. Qual é o contexto que a gente tem hoje, né? LGPD vigente, sanções para agosto de 2021, uma NPD em formação, então um risco gigantesco de judicialização. E aí, com isso, o questionamento que a gente sempre escuta é: maravilha, eu estou preparando o meu projeto de adequação, estruturando um programa de privacidade, utilizando normas internacionais como referência para boas práticas, para medidas técnicas disponíveis, mas como o judiciário vai interpretar tudo isso? Qual vai ser o balizador para falar, maravilha, essas medidas técnicas foram sim razoáveis àquelas suas atividades, ao escopo do tratamento de dados pessoais, ou não? Entendemos que foi pouco, que não foi suficiente dado o volume ou o quão significativo é o tratamento de dados pessoais na organização. Então, o que eu queria ouvir um pouquinho, doutor Fernando, é como essas questões vêm sendo tratadas, o que a gente tem hoje como norte para as questões mais técnicas nessa avaliação
da LGPD no judiciário, pensando nesse contexto ainda de incerteza sobre o que se entende como razoável ou não, o que seria uma regulamentação mais técnica, e que a gente ainda não tem em razão da formação da ANPD ainda em andamento. Perfeito, Chiara. Parabéns. Realmente é uma colocação muito precisa tua, assim como foi a da Bruna também, pelo seguinte, a falta da ANPD, ela traz de novo para o judiciário, ela chama o judiciário para um suposto ativismo, que é algo que o judiciário procura correr, porque não é função do judiciário legislar, mas é função do judiciário interpretar o ordenamento jurídico para proteger o direito, para entregar o direito, para garantir o direito. Então, a situação do juiz é muito conflituosa. Por quê? E do Poder Judiciário como um todo. Por quê? Veja, ao mesmo tempo que o Poder Judiciário ele tem que se adequar às leis, à Lei Geral de Proteção de Dados, e São Paulo fez isso com bastante sucesso até agora, né? Ele é chamado a dizer o direito quando outro problema se apresenta. Tá? Agora, veja a situação, a falta da ANPD, que é a autoridade nacional, nos traz como problema a falta de um direcionamento, de um referencial, a falta de cláusulas padrão a comporem os contratos administrativos, não é? E chama, como eu disse, o judiciário a dizer o direito quando, na verdade, a ANPD deveria dar um balizamento. Então, imagine a seguinte situação. No Brasil, somos 91 tribunais, incluindo os tribunais superiores. São 91 possibilidades de entendimento diverso. E se você fatorar isso pelo número de juízes que há no Brasil, aí você tem um número astronômico, né? É uma diversidade quase exponencial de você ter um choque de entendimentos, não é? Então, eu vejo como extremamente danosa a situação de não termos uma autoridade nacional. E vejo como preocupante não somente o fato de que o judiciário será chamado a decidir sobre isso, como também termos muito pouco ainda escrito sobre essa questão, não só da responsabilidade civil, mas como também a respeito da administração da justiça, porque lá está dito que as agências reguladoras haveriam de se entender para ter um conhecimento e um entrosamento harmônico. No entanto, quando isso é judicializado, você tem uma questão que pode, digamos assim, fazer o direcionamento para uma região, para uma pequena região, para uma grande região, e não necessariamente será seguido. Então, eu vejo nesse panorama um grande alerta para que todos os tribunais e para que todo o sistema de justiça, e aqui eu incluo não somente a advocacia, mas também o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem que se engajar nessa discussão, para que, através do fluxo da informação, do debate, do engrandecimento das ideias, digamos assim, as ideias que não vingam, que sejam descartadas de pronto, para que a gente não tenha nessa multiplicidade potencial de decisões um cenário absolutamente caótico, não é? Ainda com relação à LGPD, a questão da adequação, ou melhor, desculpe, ainda com relação ao que a LGPD trouxe como demandas potenciais, não é? Antes mesmo da entrada em vigor da LGPD, né, tendo ela entrado em vigor aqui ou lá, né, em São Paulo nós já havíamos criado aquele assunto processual na tabela processual unificada de proteção de dados, não é? E antes mesmo da entrada em vigor, em 20 dias, nós tivemos mais de 400 ações aforadas com esse tema. A primeira no Foro de Caieiras. Vejam só que curioso, em Caieiras, não é? Foi a primeira ação aforada, salvo engano, no dia 16 de agosto. Né? Mas isso, na verdade, revela o quê? Que proteção de dados é um tema que, muito embora tenha sido tratado especificamente pela LGPD agora, já é um tema que permeia as demandas de muito antes. A LGPD como referencial normativo é muito bom, mas antes o Código de Defesa do Consumidor, a lei do cadastro positivo já dava um balizamento muito interessante, o Marco Civil da Internet, o próprio decreto 8771 que regulamentou o Marco Civil, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Telecomunicações, isso só para citar alguns, não é? Então, eu me recordo que até aquele caso da linha Lilás do metrô, em que havia a captação da biometria, o fundamento muito bem utilizado pela juíza prolatora da decisão foi o Código de Defesa do Consumidor. Então, vejamos que, assim, muito embora se crie essa hype, né, que, nossa, a LGPD agora vai bombar a demanda, né, felizmente nós estávamos errados. Porém, a depender do entendimento que for dado quanto ao cumprimento desses deveres
né, impostos ao controlador, que a LGPD é pródiga em elencá-los, né? Se for entendido que é uma responsabilidade objetiva, que não é o meu entendimento, né? Eu creio que é uma responsabilidade subjetiva, salvo, logicamente, responsabilidade civil do Estado e do Código de Defesa do Consumidor, por expressa disposição legal, mas o resto é responsabilidade subjetiva. Se for entendido, por outro lado, que tudo é objetiva, né, e temos 91 tribunais com seus juízes, a gente vai estar em maus lençóis, né, porque realmente isso tende a criar, de novo, aquela apregoada indústria do dano moral. E pior, se for entendido que o tão só vazamento de dados, por exemplo, sem a demonstração de um dano no mundo fenomênico, ou seja, um dano natural, um dano apenas potencial, um dano em re ipsa, se for entendido que um vazamento de dados já causa dano em re ipsa, imaginem milhões de ações sendo propostas, atolando o judiciário que já está assoberbado, não é? Com apenas um vazamento, milhares de ações com o mesmo tema. Aí há quem possa dizer, mas existe o caminho da ação coletiva. É exatamente por isso que eu amarro aqui com a minha fala inicial. É importante o engajamento dos atores que possuem a legitimidade ativa para as ações coletivas. E aqui eu falo não só das mesas, das casas legislativas, da Defensoria Pública, do Ministério Público, das associações com pertinência temática instituídas há mais tempo, não é? Então, temos que debater mais sobre isso, temos que falar muito mais sobre a LGPD, porque, salvo engano, os nossos problemas só estão começando, não é? Muito obrigado, doutor Fernando. Muito obrigado, Chiara. Muito obrigada, doutor Fernando, excelente. Imagina. Nós vamos seguir um pouquinho mais. Eu vou deixar o Cleber para o final, porque ele deve estar preparando o bote dele. Tá com cara de mal ali no olha o que me espera, Spencer. Meu Deus. Vou passar a palavra para o doutor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, que é advogado, bacharel em Direito pela USP, com atuação nas áreas de tecnologia e proteção de dados, e também membro da nossa Comissão de Direito Digital, aqui da OAB Seccional São Paulo. Doutor Marcos Vinícius, a palavra é sua para fazer a pergunta para o doutor Fernando. Bom dia, Spencer. Obrigado aí pela oportunidade de participar do Rodas, né, tradicional e original, aí, né, que deu origem a todas as demais. Doutor Tasso, bom dia também. É um prazer contar aqui com a presença do senhor. E, né, eu acho que esse momento, né, até essa conversa das demais colegas envolvendo questões do contencioso mesmo, a gente tem um passo anterior que envolve ali o exercício dos direitos dos titulares, né. Então, eu queria tratar um pouco disso, porque realmente com a vigência foi uma questão que apareceu muito na prática, né, então tanto as empresas, né, quanto o poder público estão ali preocupados, né, apesar das diferenças, né, tem um capítulo específico ali para o poder público na LGPD, a gente também tem essa questão e um em específico ali, né, que envolve a indicação do encarregado, né, e a indicação do encarregado aqui, né, que seria aquele responsável pela comunicação, né, com a autoridade, com os titulares. E a minha dúvida seria o seguinte: o tribunal, né, de forma ali até, né, inovadora ali, já no começo do mês instituiu um comitê, né, um formato diferente ali, né, de encarregado. Isso surgiu como uma discussão interessante doutrinária mesmo, porque alguns especialistas já defendiam esse formato, né, que na prática faz sentido do que você ter um próprio encarregado ali, né, que o conceito traz a definição de pessoa, e também, por outro lado, alguns falam que não, né, que deveria ser uma pessoa mesmo, né, pela questão de ter personalidade de pessoa jurídica ou não. Então, eu gostaria de entender um pouco a opinião do senhor, como que foi o racional envolvendo isso, que eu acho que é muito legal para a gente poder até trazer para quem está preocupado com essa indicação, eventualmente, etc. Te agradeço a pergunta, Marcos, porque realmente dá a oportunidade da gente falar sobre os modelos de encarregado, não é? Quando a LGPD entrou em vigor em sua primeira redação, havia a menção lá no artigo do encarregado dizendo que era uma pessoa natural, né? Depois, a medida provisória 959, salvo engano, medida 859, enfim, eu sou ruim para números, mas a medida provisória que sucedeu, criando inclusive a Autoridade Nacional, né, instituindo, ela retirou esse termo natural. E aí, muito se conjecturou, né, sobre o encarregado ser uma pessoa natural, ser uma pessoa jurídica, poder ser um colegiado de pessoas, poder ser um terceiro externo à organização, poder ser um serviço contratado, não é? E numa pesquisa à literatura internacional, nós vemos que há diversos modelos, não é?
Então, quando chegam ao Tribunal de Justiça de São Paulo e perguntam, tribunais co-irmãos, né, perguntam, escuta, como vocês fizeram e por que vocês fizeram assim? E a minha resposta é a mesma que eu vou dar agora, porque isso faz sentido para a gente. Então, principalmente nesse primeiro momento em que não há uma autoridade nacional a dizer isso não pode ou isso pode, é importante nós testarmos, nós não sermos dogmáticos quanto à inovação, muito pelo contrário. Nós temos que ser abertos a ela. E esse modelo adotado no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele adveio de uma grande discussão e de uma discussão muito profícua, inclusive com o Renato Opsblum, com a equipe também, e outros grandes expoentes do tema, Maurício Maringlo, Marcílio Braz e outros tantos, não é, que participaram, Viviane Maldonado, e Núria Lopes, a Juliana Brúzio. Então, todos foram convidados a compartilhar a sua visão. E a suma que se extraiu disso, ainda no ano passado, no âmbito de grupo de estudos, foi que para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem 2.500 juízes, 39 mil funcionários, 9 mil estagiários e 11 mil colaboradores, numa família de 61 mil pessoas, tendo seus dados pessoais como colaboradores que são tratados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, um tribunal que tem 350 desembargadores desses 2.500 magistrados, não haveria como uma única pessoa ter voz e legitimidade para falar para essa grande família. Haveria que se constituir um órgão plurimo, um órgão plural, multissetorial. E essa multissetorialidade que foi inspirada, inclusive, no modelo do Comitê Gestor da Internet, onde eu fiz um curso de governança da internet, aliás, absolutamente recomendável por uma compreensão ampla do entremeio entre o direito e a tecnologia, possibilidades e impossibilidades. Então, esse sistema multissetorial, esse modelo multissetorial foi muito proveitoso. E assim nós fizemos. Nós trouxemos para o órgão encarregado nada menos do que 4 desembargadores, cada um representando de alguma maneira uma seção temática do Tribunal de Justiça, público, privado e criminal, e um representando a Corregedoria Geral de Justiça, que, embora não seja o controlador, digamos assim, responsabilizável por eventual malversação, que o é o Tribunal de Justiça, não um órgão que o compõe, né? Mas também trata muitos dados pessoais e dados sensíveis, não é? Então, e a coordenação cabe a mim, pelo menos até hoje cabe a mim, a coordenação me cabe como uma forma de que a presidência esteja participando como órgão executivo, mas de nenhuma forma subordinado, que é o que não se deseja, por exemplo, da autoridade nacional, que ela seja um órgão vinculado ou subordinado à presidência da República. Então, isso tudo surgiu desse tipo de consideração. Só que também só um órgão encarregado com 5 integrantes não seria hábil, né, a debater as ideias, a trazer as boas ideias e a executar a salvaguarda dos direitos. Porque para que existe o encarregado? Em suma, para salvaguardar os direitos personalíssimos que os dados pessoais representam, correto? Abaixo, não, mas na mesma estrutura, mas dando suporte ao encarregado, existe um Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, composto por um representante de cada setor administrativo do tribunal. Dessa forma, nós conseguimos agilidade, conseguimos uma coesão nesse fluxo de informações que já se mostrou tão vitorioso no fluxo da Lei de Acesso à Informação, no serviço SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. E dando apoio a esses 2 flancos, tem um gabinete de apoio que, vamos dizer assim, faz a mágica acontecer, que operacionaliza essa troca de bola entre a retaguarda e o ataque, né? Então, nós temos também um assessor da presidência sendo nosso homem de ligação no Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados. Então, perceba que o tribunal se vê representado tanto no encarregado quanto no comitê gestor, perpassado por uma estrutura, uma espinha dorsal da presidência, sem que haja qualquer interferência ou qualquer subordinação, mas mera coordenação. Esse foi o modelo pensado. Se será esse o modelo vitorioso, a experiência nos dirá. Mas eu posso adiantar que já fizemos 2 e temos reuniões semanais a respeito, e questões básicas estão sendo endereçadas agora, como, por exemplo, você disse a garantia de direitos. Como validar aquele que pede a garantia de direitos pelo canal? Como você vai saber se, por exemplo, o Marcos é o Marcos? Né? Apesar de dizer, olha, eu sou o Marcos, tenho esse CPF. Será que não é uma pessoa se fazendo passar pelo Marcos? Então,
a gente tem que endereçar esse primeiro problema. Se a pretexto de salvaguardar um direito, nós estaríamos violando, quer dizer, entregando os dados do Marcos para um outro Marcos, ou para uma outra pessoa. Então, questões como essa são as primeiras questões que se colocam nesse órgão encarregado. E a discussão tem sido absolutamente fluida, criativa, boa, e logo mais teremos, vamos dizer assim, a sedimentação desse entendimento, né, com a abertura das portas já para salvaguarda de direitos, com um modelo adequado. Tem diversas formas de validação, não é? Até o gov.br, que é um mecanismo do governo eletrônico, não é? Hoje, por exemplo, quando você quer ter uma CNH digital, um licenciamento de veículos digital, título de eleitor digital, você tem que se cadastrar no gov.br, que é uma forma idônea de você dizer que, por exemplo, o Marcos é o Marcos, o Fernando é o Fernando, não é? Então, também isso nós estamos trabalhando. Mas isso só para dar um pequeno spoiler aí de tudo que a gente fala no âmbito do encarregado, né? Perfeito, doutor Fernando. Eu acho que faz todo sentido, né? Realmente a função do encarregado ali, né? Eu acho que uma pessoa conseguir dominar todas aquelas qualificações ali realmente, né? É bem difícil de se imaginar na prática, né? E também fui aluno do CGI, recomendo aí o curso de governança, realmente é muito bom, né? Gratuito e vale muito a pena. E quanto à questão dos direitos titulares, né? Eu acho que é outro ponto que acho que está mais em evidência agora, né? Como que você vai atender ali ao princípio da necessidade, né? E para a pessoa comprovar que é ela, né, que está solicitando os dados, se você não pode pedir mais dados do que você já tem, né? Porque senão você estaria violando ali o princípio, né? E aí é realmente complicado, né? A gente vê alguns players aí, né, do mercado pedindo documentos, né? Mas aí a pessoa quer excluir os dados, aí você vai pedir o documento dela para você atender o pedido, aí você vai fazer o que com esse documento, né? Então, acho que são questões muito interessantes aí que vão ter definições futuras, como o senhor comentou, e agradeço muito aí pela explicação. Se me permite um acréscimo, já Claro, pegando a claro. sua fala, né? Quer dizer, pedir mais dados para obter a salvaguarda de outros, né? Aí eu usaria a base legal do cumprimento de obrigação legal, né? Quer dizer, então, para você salvaguardar os direitos, você está coletando esses dados. Mas desde que haja, muito bem lembrado, do princípio da necessidade, desde que haja o descarte imediato, tão logo não seja mais útil para a finalidade pela qual foi coletado, que é para salvaguardar o direito. Inclusive, numa das ferramentas que nós temos disponíveis no portal, que é o agendamento para carga de auto, digitalização e consulta, nós já colocamos lá ele aderente ao artigo 46, que é o Privacy by Design. Ou seja, cadastrado o advogado à parte para fruir do serviço específico, os dados serão descartados tão logo não sejam mais necessários. É o compromisso que nós temos, inclusive, na política de privacidade, publicada na data de ontem, no Diário Oficial, no nosso TJI. Eu acompanhei, o tribunal ele fez um hub, né, da LGPD ali, né, um site, né, acho que é até legal compartilhar aqui, tem muita informação ali, tem a política, tá bem legal mesmo. Eu cheguei a ver a política lá já. Bacana. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Obrigado. O legal do Rodas, Fernando, uma das coisas legais é que as perguntas, a gente vai fazendo perguntas na nossa mente e as respostas vão vindo, às vezes, maiores do que... É verdade. As perguntas elas vão mudando ao longo, né, do debate. Então, de repente, a gente tem uma pergunta pronta, a outra pessoa faz a pergunta e você vai ter que criar uma nova pergunta também improvisando em cima do tema, como você está fazendo no momento. E é muito interessante que há uma resistência dos magistrados em participar de eventos assim, porque sabem que as pessoas vão questionar o poder, né? Ainda mais um monte de advogados, sempre alguns insatisfeitos com o judiciário. Então, eu agradeço muito novamente a sua boa vontade de estar aqui com a gente. Estou em casa. Vou passar a palavra para o Cleor, obrigado mesmo. Vou passar a palavra para o Cleor de Santos, que é mestre em computação, ele é pós-graduado em Direito Digital, professor e é meu amigo pessoal. Nós tivemos um contratempo, ficamos afastados durante algum tempo, ficamos distantes, mas estamos juntos novamente para continuar construindo o direito digital em parceria. Cleorbit, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, é uma honra enorme estar aqui com vocês, aqui com um palestrante, na roda de fogo, né? Ele disse que está aí na fogueira, né, com a gente aqui indagando. O Marcos, a doutora Bruna também, o próprio professor Spencer aí, e a Chiara e demais presentes ao evento. Eu vou comentar que um dos grandes debates que eu tenho visto
entre os profissionais aí da área de proteção de dados na atualidade é a criação de jurisprudência antes da ANPD, da autoridade, entrar em vigor, né? Isso é uma questão aí que está bem em evidência. E eu vou fazer gancho, como o próprio professor Spencer falou, vou fazer menção às perguntas já feitas pelas colegas em principal. Vou voltar lá ao Marco Civil, mas que tem a ver também com a própria jurisprudência e a própria aplicação da LGPD. Doutor Fernando, o que eu enxergo na construção de jurisprudência a respeito da tal porta lógica, que eu me atrevo a dar uma explicação rápida aqui para o pessoal, que eu sou da área técnica da computação também, né? E já trabalhei com isso durante muito tempo. O que acontece é que os provedores eles fornecem esse número, o famoso número IP para os dispositivos, e por limitações aí da própria estrutura da internet, como assim foi concebida, é necessário que você reaproveite um número IP, a gente chama isso de pool de conexões, né? Um poço gerador ali de números IP. E isso é uma responsabilidade minha como provedor de aplicação, ou provedor de conexão, no caso, dependendo do caso, né? Porque a gente tem esses pools tanto em quem fornece a internet, como em quem fornece aplicações na internet. Beleza. A jurisprudência que foi construída até o momento é que os advogados e advogadas, coitados e coitadas, é que tem que adivinhar qual é a porta utilizada numa estrutura de NAT, por exemplo. E eu sempre fui contra isso, porque dizer que o Marco Civil ele não traz essa previsão, ao meu sentir, é um imbróglio que foi inventado, certo, para simplesmente criar obstáculos ao acesso a essas informações. Digamos que invente-se aí o Patati Patatá agora, que é o novo modelo aí de redes, né? Eu vou sempre brincar um pouquinho para a gente dar um sorrisinho de vez em quando. E eu crio um novo modelo aí, alienígena XYZ, aí eu vou ter que ter previsão na lei para poder fornecer essas informações, ou seja, no meu sentir, doutor, quem deve ser o responsável por identificar o dispositivo, independente de ter uma, duas ou 1000 portas ali por trás na infraestrutura, são os provedores. E não jogar essa carga de trabalho para quem nem acesso tem à infraestrutura. Eu queria sua opinião nesse sentido, porque eu entendo que esse tipo de jurisprudência vai sendo criada e você deve saber disso, alguns magistrados não têm muito os pés dentro da tecnologia, dentro do direito digital, então eles vão terminar seguindo aquela vibe, né, vamos dizer assim, e isso prejudica a prestação jurisdicional, prejudica o trabalho aí dos advogados e a justiça como um todo, né? Eu queria sua opinião nesse sentido. Pelo menos é o que eu penso, né, a respeito desse embate entre tecnologia e direito, né? Orbit, a minha opinião não poderia ser mais coincidente com a sua. É absolutamente coincidente, evidente. E por quê? Você falou, poxa, como que eu vou explicar porta lógica para aquele que não está familiarizado? Eu proponho, mutatis mutandis, pensarmos num PABX. A gente tem o tronco central, pensem que o tronco central é um IP, tá? E os ramais são as portas lógicas. Não é exatamente uma boa comparação, mas a analogia é um recurso útil para a gente conseguir visualizar. Imagine se alguém faz uma ligação de um ramal para mim, né? E me ofende, e eu falar, veio desse telefone, pergunto para o dono do PABX de qual ramal que partiu, ele fala, não sei, eu não guardo registro disso. No PABX dá até para entender, porque no sistema de telefonia comutada, a gente não tem um registro digital, um registro do log de todos os acessos, o que não é com relação à internet. O que falta, Cleorbit, é o seguinte, as pessoas, e eu digo isso não só aos juízes, mas principalmente aos advogados. O grande poder inovador está na mão dos advogados. Os advogados eles têm a oportunidade, a missão e o dom de jogar o foco aonde é importante. Porque, dependendo dessa habilidade do advogado, o juiz vai falar, puxa, realmente, contra isso aqui não dá para ir contra. Só que às vezes falta também a gente falar mais a respeito, que, por exemplo, esse estudo, esse documento da Anatel e do Comitê Gestor da Internet, mostra e prova, por A mais B, que se os dois não tiverem porta lógica, eles não conversam.
É um sistema bidirecional. Não adianta o provedor de conexão ter porta lógica e o de aplicação não ter. É uma mentira. E esse argumento trazido para a esfera jurídica, nós não temos, nós não guardamos, nós nem utilizamos. Se formos a um documento legal, que é esse parecer, puxa, isso enseja até uma litigância de má-fé, né? Porque a pessoa está indo contra um documento oficial e público. Então, veja, hoje, num cenário em que, segundo a estatística do Google, né, que faz uma métrica sobre o avanço do IPv6 no mundo, hoje a gente deve estar em 28%. E eu venho acompanhando desde 2015 isso. E saiu de 23 para 28 agora em 5 anos. Então, quer dizer, a gente ainda tem muito tempo para falar sobre esse assunto. Então, a meu ver, é absolutamente inexcusável o argumento de que o provedor de aplicação ou o provedor de conexão não guarda a porta lógica. Por quê? Quando existe a investigação digital para se chegar ao autor da ofensa, o primeiro que o juiz oficia quem que é? O provedor de aplicação, porque é lá que mora a ofensa. Ele fala, olha, foi do IP tal. Ótimo, o advogado vai lá no registro.br, coloca o IP e fala, olha, veio dessa provedora de conexão. Claro, Oi, Vivo, que seja, nomeie, né? Daí você manda um ofício para lá e fala, olha, quem que estava usando esse IP nesse horário e nessa duração? E acessou o Facebook. Olha, tá aqui, juiz, tem uma lista de 36.657 pessoas possíveis. A gente devolve e fala assim, mas não adianta. Ou então ele fala o seguinte, olha, foi a que usou a porta lógica XPTO, então 123 desse IP. A gente volta para o provedor de aplicação e fala, olha, ele me falou que esse IP é o que utilizou a porta lógica. E o provedor de aplicação fala, não temos a porta lógica. Isso é mentira. É mentira porque, tecnicamente, não pode, não dá, não tem como, né? Mas, juridicamente, isso assume foros de uma defesa, porque não está no Marco Civil da Internet, não é? Mas, enfim, são teses jurídicas e eu não estou aqui para espancar qualquer uma delas. Não é essa a minha ideia. É apenas colocar que, a meu ver, por se tratar de uma questão técnica, né, e verificável nesse documento público, é algo que, vamos dizer assim, tem que ser tratado com um pouco mais de seriedade. Então, nesse sentido, já tem e teve, salvo engano, do ministro Schietti, em 2018, a primeira decisão obrigando o provedor de aplicação, numa liminar de um agravo regimental, salvo engano, e recentemente, no ano passado, salvo engano, nessa época também, setembro, outubro do ano passado, o STJ deu uma decisão de mérito dizendo, inclusive foi contra um grande provedor mundial, né, de suítes de escritório, né, dizendo que, olha, você deve sim guardar a porta lógica. Por quê? Tem o 10, parágrafo 1º, e ademais o ordenamento jurídico abomina o anonimato, sob pena de, não guardando, não tendo ou não apresentando, o responsável é você. Felizmente, na seara civil, a responsabilidade civil vai até onde se chega, não é? Se você não chegou no real utilizador, você responsabiliza aquele que está imediatamente anterior por falta de um dever de cautela ou descumprimento de um dever legal. E esse parece ser o caso aqui. Então, eu acho, sumarizando aqui, Cleorbit, realmente, e eu, inclusive, já vi casos em que a busca de registros de aplicação e registro de conexão no juizado especial civil, que é uma coisa absolutamente legal, não depende de prova. Já foi extinto o processo dizendo que se tratava de prova de alta complexidade, questão de autoindagação. Então, veja como o desconhecimento da onde saem as coisas levam a decisões, muitas vezes, bastante questionáveis. E aqui fica uma meia-culpa do próprio Poder Judiciário. Logicamente, não tenho foros nem autorização para falar em nome dele, mas como cidadão e como usuário do sistema de justiça que sou também. Excelente, Obrigado. doutor, excelente. Eu concordo plenamente com você aí. Então, a questão realmente também mora em educação, né? Participação aí do próprio judiciário mais ativamente dos demais poderes nesse sentido mesmo, de desmistificar e fazer uma maior proximidade aí com o pessoal da tecnologia também. Não tem como fugir disso. Muito obrigado, viu? Excelente. Obrigado, Cleorbit. Obrigado, Fernando. Eu vou devolver a palavra, aproveitando, já que nós trouxemos alguma coisa mais polêmica, vou devolver a palavra para a doutora Bruna, para fazer a pergunta dela. Obrigada, doutora Um Spencer. contraponto.
O doutor mesmo disse que a gente tem que ser criativo aqui, porque às vezes uma pergunta já foi respondida, eu ia perguntar de responsabilidade, o doutor Fernando Tasso já falou sobre isso, então eu vou voltar para a minha primeira pergunta e vou cumprir o desafio aqui de fazer uma parte aos entendimentos que foram prestados nesse sentido da porta lógica, e depois eu sigo para a minha pergunta específica ainda sobre esse tema. Na minha visão, o artigo 10, eu sei que ele é utilizado, ele não trata ali do dever de guarda. Ele trata do dever de proteção e tratamento à luz da privacidade e intimidade. Então, não me parece que o artigo 10, ele preveria ali a obrigação de guarda. Ele está previsto no artigo 15, que não traz esse tipo de informação dentre as obrigações. Então, quando o Dr. Cleorbit fala que precisa da lei, precisa, porque a gente tem também o princípio da segurança jurídica, né? E a lei, da forma que ela foi prevista em 2004, em 2014 entrou em vigor em 2015, ela não trouxe esse tipo de informação. Acho que o debate ele existe, mas a gente precisa também ter esse olhar para o regramento existente, ter essa preocupação com a segurança jurídica, com a imposição de obrigações que não são previstas em lei. Existe uma outra discussão também que é importante trazer, que nem todo IP do IPv4 é compartilhado, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns processos que mesmo IPv4, a identificação foi completamente possível porque não havia esse compartilhamento. E há muitos casos já hoje em dia com IPv6. Então, a gente também precisa ter essa discussão não só à luz da base legal, que no meu entendimento não existe essa previsão, como também na questão do interesse processual. Precisa? Tem a necessidade, a identificação muitas vezes ela se obtém não somente pela questão do IP, que é possível, e eu verifico isso, como também por outros dados, e como o Dr. Fernando Tasso trouxe, alguns dados cadastrais eventualmente disponíveis são fornecidos também. Então, essa identificação ela pode ser atingida por um outro formato. Mas, doutor, quando eu trouxe a minha pergunta inicial, eu não estava pensando por esse lado, da ordem para fins de identificação e para afastar eventual anonimato. A minha preocupação inicial era com as ordens que determinam outros dados, como, por exemplo, fornecimento de conteúdo, como, por exemplo, fornecimento de conversas inbox, que foge aí a questão da identidade e passa mais a uma questão de instrução processual. E a gente tem a Constituição Federal que traz ali a regra do sigilo das comunicações e essa quebra extremamente excepcional no âmbito de esfera criminal. Então, a minha preocupação é mais com isso. Eu já vivenciei, por exemplo, ordens de quebra de dados de todos os usuários que compartilharam, comentaram ou visualizaram determinado conteúdo. Né? Não é só o fato de você ter recebido aquele conteúdo, você compactua e você comete o ilícito. Então, a minha preocupação é com esse tipo de ordem que extrapola, na minha visão, esse dever de perquirir a identificação e de afastar o anonimato. E aí, acho que a LGPD está aí para isso, para a gente ter uma preocupação adicional, né? Acho que se o Marco Civil ele já previa essa restrição, não são todos os dados que as plataformas são obrigadas a dar, acho que a LGPD traz aí uma preocupação maior com a gente não quebrar esse sigilo, não quebrar a proteção desses dados extras. Essa era a minha preocupação inicial, doutor Fernando, e queria saber a sua opinião sobre esse tipo de ordem, que acho que é quase que um quebra embaciada de dados. Entendi. Bruna, perfeita a sua colocação. E eu peço desculpas por não ter entendido ou não ter focado nesse aspecto na minha primeira fala, mas foi muito bom. E você coloca de uma maneira muito clara e muito boa, né? Permitindo talvez a gente elocubrar um pouco a respeito disso, né? Não há dúvida que toda decisão judicial ela tem fundamentos que consistem na adoção de uma das teses, né? Então, naturalmente, os provedores de aplicação e provedores de conexão, eles têm uma tese, nesse caso que eu citei, contrária, que é absolutamente defensável, tanto é que galga os demais níveis, as demais instâncias judiciais, às vezes com algum sucesso, às vezes com muito sucesso, dependendo do tema. Mas voltando para a questão da privacidade, da proteção de dados. Então, vamos lá. Vamos pensar numa plataforma de rede social. Alguém pensou em Facebook? Pode ser Facebook, pode ser... Vamos pensar no Orkut, vai? Vamos imaginar que seja o Orkut, né? Orkut, o extinto Orkut. Então, eu vejo que aqui, Bruna, tem uma diferença, e eu acho que é fundamental fazer essa diferença entre o que é publicado num post, num comentário do post, num compartilhamento de post, e o que é feito numa comunicação privada no Messenger, tá? Aqui eu acho que tem sigilo.
Então, aqui, veja, se no Messenger, numa conversa pessoal, que pode ser criptografada ou não, mas a expectativa do usuário é que seja uma conversa particular, como enviar uma carta, né, se a gente estivesse no meio analógico. É muito diferente do que você fazer um post ou de quem compartilhou o post. Tá? Então, no meu entendimento, mas, de novo, é só o meu entendimento. Eu não sou o dono da verdade, muito mais represento a voz majoritária da magistratura necessariamente num ponto ou no outro. Não, é o meu ponto de vista acadêmico e só meu ponto de vista. Veja, o que é compartilhado, o conteúdo das conversas, ou melhor, o conteúdo de um post, o conteúdo de um comentário, quantas vezes ele foi compartilhado, por quem ele foi compartilhado, se nós pensarmos bem, esse é um dado público. Se eu estou naquele contexto e eu consigo visualizar aquilo, por que não o judiciário, o juiz, para salvaguarda de um direito, não poderia pedir ao provedor de aplicação esses dados que já estão lá publicizados de uma maneira estruturada para instruir o processo? Ok, esse é um ponto. Agora, a questão de se o compartilhamento induz responsabilidade civil por uma suposta adesão ideológica ao conteúdo do post, me parece que essa é uma questão bastante jurídica, é uma questão eminentemente jurídica. Ou então, por exemplo, comentários, por exemplo, num crime de ódio, né? Supondo, crime de ódio em um post, em que pessoas vão lá e comentam e replicam. A questão da requisição dos dados das pessoas que interagiram com o post me parece absolutamente legítima. Depende se isso é o escopo da salvaguarda do direito. Tá? Se isso busca a perquisição de uma responsabilidade civil. Por outro lado, vamos para esse outro flanco aqui. Uma comunicação em que se digam cobras e lagartos a respeito de uma determinada pessoa natural ou de um ocupante de cargo público. Essa é uma conversa privada. Aqui, tal como no WhatsApp, por exemplo, eu mudei meu entendimento, inclusive para entender que numa comunicação privada, você está assim acobertado pelo sigilo das comunicações. Tá? Mas numa rede social que tem, por exemplo, tá, rede social, digamos aqui o Google, por exemplo, que tem a possibilidade de você pinar no mapa. Por exemplo, supondo que eu, descontente com determinada empresa, vou até a sede da empresa, coloco um PIN no Google Maps e faço um comentário desairoso à empresa. Né? Então, não estou mais falando de Facebook, nem de Orkut, nem de qualquer outra plataforma já extinta, né? Como o Orkut. Eu estou falando de você publicizar um comentário ou, eventualmente, ensejador de responsabilidade civil e de pessoas interagirem em reforço àquilo. Aí eu acho que é uma questão legítima de busca de dados daqueles participantes. Tá? Mas, de novo, essa é só a minha opinião. Doutor Fernando, acho que o próprio Marco Civil, ele traz ali que a quebra de dados ele tem que ser com base no indício de licitude, né? O que me preocupa são as decisões que determinam essa quebra sem analisar pormenorizadamente cada um dos comentários. Algum comentário pode ser considerado ilícito ou não, outros não. Então, determinar indiscriminadamente a quebra de dados de todos aqueles usuários que tiveram contato com determinada publicação me parece preocupante do ponto de vista de identificação, de privacidade e intimidade mesmo. A gente está quebrando dados de usuários que não necessariamente cometeram ilícitos. Então, me parece que, à luz do próprio artigo 22 do Marco Civil, a decisão judicial ela precisa ali passar por essa análise, né? E não devassar e determinar a quebra indiscriminada de todos que tiveram contato. Ok. Muito obrigada, doutor Fernando. Imagina. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Caiu a minha internet por algum motivo aqui. Mas eu não... Caiu, mas não caí. Obrigado, Bruna. Obrigado, Fernando. Vocês estão trazendo um monte de perguntas, questões criminais. Não vai ter tempo de eu fazer a minha pergunta final. Vou ficar frustrado. Vocês vão ver só. Doutora Chiara, por gentileza, sua última pergunta. Doutor Fernando, achei as colocações da doutora Bruna muito pertinentes, porque até me recordou de uma outra situação que eu acho bacana a gente discutir, porque a gente fala muito em rede social, mas o exemplo do Google Maps foi muito pertinente. Plataformas de colaboração são também um ponto de atenção bastante grande. A gente tem alguns casos conhecidos, não só de comentários, como até a própria identificação do local, de modo a desaboná-lo, né? Ou, enfim, gerar algum tipo de desconforto ou prejuízo à imagem.
E eu queria entender a sua visão, doutor Fernando, com relação a esses casos. Então, e aí é uma possibilidade de apresentação do conteúdo indiscriminada, né? Se a gente for pensar em número de usuários que tiveram contato com aquele conteúdo, a gente tem realmente, e entra no comentário da doutora Bruna, né? Uma invasão à intimidade, privacidade pela possibilidade de compartilhamento, e não necessariamente em razão do ilícito, mas sim por ser uma plataforma colaborativa e até de localização, usando o exemplo do Google Maps, né? Então, queria saber um pouco a sua visão, doutor Fernando, pensando principalmente nessas ferramentas colaborativas. Acho que elas são um nicho quando a gente pensa em economia compartilhada, em compartilhamento de conteúdo para fins de criação mesmo. Eu acho que é um ponto que a gente já vem enfrentando e tende a enfrentar cada vez mais até do que rede social propriamente dita. Exato, Chiara. Não, acho que vocês têm toda a razão, tanto você quanto a Bruna. Veja, sempre que a requisição judicial busca dados que já não sejam públicos, eu acho que tem que se analisar com grano Salles. Óbvio, naturalmente tem que ser. Portanto, numa plataforma colaborativa em que aqueles dados, aqueles comentários são públicos, a requisição judicial visa somente a obtê-los em forma estruturada, que não o advogado da parte supostamente ofendida ter que catalogá-los para trazer ao processo. Tá? Agora, lógico que a busca desses dados, de hipótese nenhuma, pode servir como ferramenta de censura ou ferramenta de perseguição política ou ferramenta de perseguição ideológica, dirigismo ideológico. Isso eu abomino como abomino, por exemplo, o anonimato, quando é uma coisa pontual, tá? Então, assim, mas eu acho que enriqueceria também esse nosso debate a questão de contexto, tá? Então, por exemplo, a gente está falando do Google Maps, estamos falando do Facebook, estamos falando do Instagram, outras plataformas de interação. Mas suponhamos uma plataforma de mediação eletrônica. Vamos pegar um exemplo que é o Reclame Aqui, tá? Então, no Reclame Aqui, determinada pessoa desce a lenha numa determinada empresa por isso, aquilo outro, né? Será que o nível de ilicitude daquele que profere uma ofensa, né, numa plataforma de reclamação merece o mesmo tratamento daquele que reclama numa plataforma de interação? Eu acho que a questão de contexto é relevante também para o juiz analisar quão fundo ele vai cavar, né? Quão fundo ele está autorizado pela Constituição, pelas regras de processo, a cavocar nesse mundo. Mas eu acho um grande desafio, não só para os juízes entenderem, mas, sobretudo, para os advogados conseguirem fazer uma argumentação cirúrgica e convincente, colocando com essa clareza que tanto a Chiara quanto a Bruna estão colocando. Quer dizer, olha, aqui, pode ir até aqui, mas aqui você já está violando tal. Então, eu acho que a questão, ela só se enriquece, ela só vai ser tratada com a assertividade e a precisão necessária quando nós tivermos um entendimento compartilhado sobre o que a gente está falando. Mas, naturalmente, o influxo da Lei Geral de Proteção de Dados, pelo menos, nos traz a reflexão de temas que antes a gente achava, não, eu peço lá depois que eu falo. Opa, pera um pouquinho. Tudo bem, existe, vamos dizer assim, a base legal lá do artigo 7º, salvo engano, o inciso 5º, que é para garantia de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, né? Mas vamos lá, né? Tem uma base legal, só que o princípio da necessidade está logo em cima, no artigo 6º, inciso 3. Será que para a finalidade que está buscando no processo, eu tenho que cavocar tão fundo? Eu estou autorizado a cavocar tão fundo? Eu tenho legitimidade, eu tenho base legal para determinar, sob pena de injunções, né, do artigo 153, que a empresa forneça esse tipo de dado? Então, eu concordo que assim, não há um consenso, não há um caminho seguro, mas eu confio muito na capacidade dos advogados de colocarem isso de forma clara. E confio também na capacidade dos juízes de compreenderem isso de uma maneira muito clara. Agora, naturalmente,
como a gente fala em qualquer aspecto da vida, né? Cada escolha é uma renúncia. Quando nós, vamos dizer assim, formamos um convencimento fundado em determinadas bases, né? Naturalmente, o influxo de uma opinião contrária é perturbador, mas isso deve ser feito com afinco pelo advogado, com elegância, com seriedade, com dignidade. Para quê? Para sensibilização e para que possamos trazer a discussão para um âmbito democrático e republicano de discussão, não é? Para que, por exemplo, casos como esse, né, de, vamos dizer assim, talvez abuso, ou talvez, vamos dizer assim, audácia, né, da decisão judicial que foi um pouquinho mais além, possa ser corrigido em grau recursal. Muito obrigado, Fernando, obrigado, Chiara, novamente. Eu fico com várias dúvidas na mente. A gente falava 2 semanas atrás, Fernando, sobre o problema do escalonamento da informação, né? Então, pensava que enquanto vocês respondiam vocês falavam os últimos comentários, sobre como seria a responsabilidade pela inserção de dados pessoais feito por terceiro. Uma coisa para a gente começar a pensar em discutir num futuro. Como fazer para resolver a questão de eu inserir os seus dados pessoais publicamente, num ambiente público, como, por exemplo, uma rede social. Como resolver um problema nesse sentido? Mas antes da gente resolver uma pergunta que não era pertinente, eu passo a palavra para o Dr. Marcos Vinícius para a próxima pergunta. Por gentileza, nós temos, só para vocês saberem, antes de passar a palavra, Marcos, só por gentileza, eu queria pedir que todos os palestrantes, se pudessem, coloquem no bate-papo suas redes sociais, se tiverem interesse que as pessoas sigam e acompanhem os trabalhos. E também, então, peço que nós fiquemos atentos ao nosso tempo. São 11 horas e 44 minutos. Eu não quero exceder o prazo prometido ao Dr. Fernando. Estou à disposição. Obrigado, Spencer. Dr. Fernando, vou tentar assim, resumir aí acho que é uma dúvida que eu já vi ali no questionário, então vai ser útil aí até para o pessoal que está assistindo, né? Muito hoje se diz, né, e ainda tem a crença, né, talvez até por causa do Marco Civil, né, de eventual hierarquia entre as bases legais, né, então o consentimento deveria ser utilizado, né, como preferência ali e somente em outros casos, né, as demais bases, né, como legítimo interesse, etc. Eu particularmente acho que não existe, né, acho que do texto legal não existe esse tipo de interpretação, né, então eu gostaria de ouvir a opinião do senhor e também pudesse explicar um pouco a diferença, né, que tem ali das bases legais para o poder público, né, que tem um capítulo específico, né, salvo engano, o senhor já até abordou esse artigo, que eu tive o prazer já de ler, então acho que seria muito interessante ouvir a opinião do senhor. Bacana, Marcos, é uma excelente pergunta, porque quem não é do ramo jurídico, né, e mesmo muitos que são, estão se acostumando com base legal, base legal, base legal. Agora todo mundo está falando em base legal, né? E a própria lei fala em requisitos de tratamento. Então, base legal a gente meio que importou aí do direito alienígena ou então de uma doutrina específica, tá? Mas é um termo pertinente. Eu acho que se isso for necessário para falarmos a respeito, falemos, tratemos por base legal, né? Mas a base legal é aquela justificativa legal para que a gente colete dados ou trate dados, tá? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um cardápio de 10 bases legais, perdão. Ela tem um cardápio de 10 bases legais. Uma feita só para o poder público. É a única que tem o destinatário no início da sua dicção. Pela administração pública, para a implementação de políticas públicas, papapi, papapá, tá? Mas isso não aborda toda a atuação do poder público, né? Por quê? O judiciário pratica política pública? Não. O judiciário, ele cumpre um dever constitucional de entregar a jurisdição. Ministério Público, ele pratica política pública? Não. Ele cumpre uma atribuição constitucional de ser uma das funções essenciais da justiça, responsável pela persecução criminal, com a titularidade da ação penal, bababá. Defensoria Pública, mesma coisa, e assim por diante. Então, daí porque uma das críticas, né, mas enfim, é uma crítica inocente quase, né, que o artigo 23, que inaugura o capítulo do poder público, ele seja um complemento ao artigo 7º, inciso 3º, tá? Dizendo que o poder público poderá efetuar o tratamento de dados pessoais observados uma série de requisitos, perseguindo o interesse público, uma finalidade pública, né, para executar atribuições e competências legais.
Então, aqui a gente percebe que essa base legal está bipartida, né? Ela está incompleta ali no artigo 7º. Isso vem confirmado pelo artigo 26, quando trata do compartilhamento de dados pessoais, que fala no mesmo artigo entre políticas públicas e atribuição legal. Também o artigo 33, salvo engano, de compartilhamento, transferência internacional de dados, fala desses dois requisitos. Então, feito esse disclaimer, vamos dizer assim, a gente passa a abordar a questão da possível hierarquia entre as bases legais. A lei nada fala. Né? A lei nada fala, então, a meu ver, já não caberia ao intérprete fazê-lo. Né? Não há uma hierarquia. E, já tendo falado do poder público, eu volto à pergunta no seguinte sentido. Se nós temos no nosso corpo estrutural 61 mil pessoas trabalhando a serviço do tribunal e prestamos jurisdição para uma população, em princípio, de 45 milhões de habitantes que são de São Paulo, né? Temos um acervo de 19 milhões e meio de processos em tramitação. Cada um tem duas partes, um autor e um réu. Cada um tem um advogado, então multiplica isso por 4. Então, assim, só para dar uma ideia do tamanho de dados pessoais que a gente tem. Você já pensou se a gente tiver que pedir consentimento para todo mundo? Não, não tem como. Né? E o consentimento não pode ser inferido, não pode ser suposto, não pode ser tomado genericamente. Então, é por isso que, sabiamente, né, a LGPD, adotando tudo que tinha de melhor na questão de proteção de dados, sobretudo no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, previu bases legais que, vamos dizer assim, viabilizassem, não só no setor público, mas no setor privado, uma economia de dados, não é? Um capitalismo de dados. Porque a LGPD, em nenhum momento, ela impede o tratamento de dados. Pelo contrário, ela só pede que haja transparência, responsabilidade e a segurança. Né? Basicamente, esses são os 3 eixos, na minha opinião, principais. Né? Então, tendo uma base legal, seja ela o legítimo interesse, para implementação de políticas públicas, cumprimento de obrigação legal, salvaguarda de direitos em processo judicial, administrativo e arbitral, e por aí vai. Né? Proteção do crédito, que é a nossa jabuticaba, que só tem aqui, né? Não tem no GDPR. Bruno Bioni fala muito disso. Então, o consentimento, nesse contexto, muito embora ele seja o primeiro, ele não tem, ao meu ver, uma prevalência. Mas sempre, lógico, né? E muitos apregoam que a obtenção do consentimento, quando esse é possível, ainda que você já tenha uma base legal, é estrategicamente interessante. Porque se questionada a validade daquela base legal que independe do consentimento, você ainda assim tem o consentimento. Só que veja, por exemplo, no poder público. Será que, sendo o poder público o grande leviatã, né, e nós, o particular, pequenininho, será que o consentimento que a gente dá para esse monstro que é o Estado, o Estado, o poder público como um todo, será que esse consentimento é válido, é livre? Então, do tipo, olha, para você usufruir de um serviço público, você consente que para usar o aplicativo, você tem que me dar sua localização, seus dados pessoais, sua lista de contatos e suas preferências, por exemplo. Veja, talvez eu tenho certeza que esse consentimento não é válido, porque não é livre. Ou isso ou não usufrui o serviço público. Porém, por outro lado, se for fruível o serviço público presencialmente ou pela comodidade de uma aplicação eletrônica mediante o fornecimento de alguns dados, ainda que pessoais, eu acho que isso é um fair trade, porque você pode consentir. E aí a coleta do consentimento, desde que seja livre, específico, tudo bem, aí tudo certo. Mas quanto à hierarquia, eu tenho certeza em dizer que não há. Perfeito, doutor. É interessante, do meu ponto de vista. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Marcos, quer fazer algum comentário final? Não, só ia comentar, né, que há quem interprete também, né, que as bases legais estariam restritas, né, ao 23, né, e aí acabaria ali, talvez, né, até engessando um pouco aí a possibilidade de fundamentação, né, como o senhor colocou. Sim. E é aquela questão, né, o consentimento também tem uma carga ali, né, um ônus muito grande, né, de você fazer uma gestão dele, né, de revogar e tudo mais, e tem um custo envolvido, né, então também tem esse lado, né, apesar de ser mais garantista, muitas vezes ele acaba sendo mais caro e por aí vai, mais custoso. Mas obrigado, doutor. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Vamos então para a última pergunta do Cleorbit e, se der tempo, a gente faz mais uma no finalzinho e vamos para as considerações finais. Aproveito para informar que nós somos em 94 pessoas participando do evento. Eu agradeço muito a participação de todos, espero que estejam gostando. A OAB
vai enviar aqui na lateral, no nosso bate-papo, uma pesquisa sobre a satisfação destes nossos eventos. Se puderem, por gentileza, participarem da pesquisa, é muito importante para a OAB. Clóvis, por favor, a última pergunta. Então, doutor Fernando, eu vou perguntar algo mais gerencial. Eu gostaria de saber como é que está a maturidade da implantação da LGPD lá no TJ. A gente tem no GDPR aquelas previsões de certificações em segurança da informação, por exemplo, para preencher determinados gaps, né? Do que exige a norma, no caso do GDPR, e com certeza, acredito eu, a NPD vai caminhar nesse sentido. Então, eu queria ouvir de você quais foram as dificuldades lá, qual a maturidade também em relação a isso, né? As questões das certificações e etc. Né? Eu sei que o tempo é exíguo para responder isso tudo, mas eu me aventuro aí a colher o que o senhor plantar aqui para nós, tá? Obrigado. Cleorbit, eu acho que ninguém, seja um ente público ou privado, está autorizado a dizer que está maduro, né? Não tem como, a não ser talvez as grandes multinacionais ou as grandes empresas que já viviam no ecossistema do GDPR, do Safe Harbor e aí por diante, né, que é o norte-americano. Mas, de todo modo, o LGPD é algo novo, né? É algo novo, acabou de entrar em vigor. E assim, a conformidade, naturalmente, daqueles que já estão mais avançados, estão mais próximos do final. No TJ de São Paulo, nós já tivemos uma coisa muito boa, que foi o vislumbre de que isso seria muito importante para a gente e fundamental já em 2018. A gente começou a falar disso, começamos a fazer diversos eventos, trazendo gente de fora, da Itália, da Espanha, para falar sobre a experiência de lá e o que isso impactaria aqui. Em 2019, a Corregedoria Geral de Justiça, que era liderada pelo atual presidente, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, junto da Escola da Magistratura, permitiu que eu liderasse um grupo de estudos justamente para trazer aqueles profissionais e outros também que trouxeram insumos para a gente começar a falar quão maduro nós estamos e quão longe nós estamos da conformidade. A gente conseguiu ter uma ideia e esse ano nós começamos a colocar isso em prática. Então, sempre com a ajuda do CNJ, que foi um hub de organização muito importante nisso, trouxe insumos de absoluta validade, de juízes que estão tratando o tema, mas também do professor Danilo Doneda, a professora Laura Scherto, o professor Juliano Maranhão. Então, imagine essa turma de gigantes dizendo para a gente, olha, façam desse jeito. Então, foi muito bom. A partir daí se pôde extrair uma metodologia e em São Paulo a gente já começou a caminhar nisso. Na verdade, nós já terminamos esse plano de trabalho. Então, hoje nós temos uma política de segurança da informação revista, de acordo com a 27.701, que é a norma ISO de privacidade e proteção de dados. Publicamos a nossa política de segurança de privacidade. Em breve vamos publicar nossa política de navegação e coleta de cookies. Temos estabelecido um órgão de governança da Lei Geral de Proteção de Dados. Já criamos um canal para salvaguarda de direitos, que é, por hora, o e-mail. Provavelmente semana que vem já vai ser mais bem aperfeiçoado. E temos informações disponíveis e a compartilhar nesse hot site. Ou seja, a nossa ideia não é simplesmente de fazer, é de publicizar isso para compartilhar que outros tribunais possam caminhar nesse sentido. Agora, sumarizando, se você me perguntar se isso nos qualifica como maduros, eu te afirmo com toda certeza. Não, absolutamente não. Nenhum órgão público está maduro, sobretudo porque nos falta a paternidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa, sim, fundamental para nos dar a bênção e virarmos um menino tal como Pinóquio virou menino, não é? Com a fada madrinha. Então, na verdade, nós precisamos, sim, de uma condução, de uma validação da autoridade nacional, certo? Pelo menos é como eu penso aqui. Muito obrigado, Cleorbit, pela participação. Sei que estamos distantes, mas também sinto que estamos juntos novamente. Obrigado pelo seu tempo de participar, mesmo não fazendo parte formalmente da nossa comissão. Doutor Fernando, muito obrigado também pela resposta. Muito bom saber a evolução do judiciário. Muito obrigado pela poesia. Gostei demais dessa parte romântica do Pinóquio. Eu gostei muito. Quem tem filhos, né, usa exemplos muitas vezes ligados ao mundo infantil, né? Mas muito bom mesmo. Eu vou fazer mais uma consideração, porque nós estamos já no final do nosso evento. Uma consideração preocupada.
apesar de todo o trabalho que se tem hoje em dia, e é claro que eu vou puxar sempre para a minha área de direito penal, apesar de toda a preocupação que eu percebo, tanto institucional, quanto contenciosa, quanto na questão de arquitetura, todos os debates que eu verifico, todas as preocupações que eu verifico sobre autoridade, sobre finalidades, princípios, eu continuo achando o direito penal abandonado. Eu digo pelo seguinte, o delito de estelionato hoje, especialmente o estelionato praticado através da rede, ele tem como base fundamental os dados. Né? Você consegue aplicar, o ardil é construído baseado em dados. Grande parte dos delitos patrimoniais que utilizam a engenhosidade social vão lá buscar um dado que está solto, geralmente espontaneamente na rede, um dado sensível e importante, e isso é utilizado para cometer o estelionato como forma, né? Como instrumento. O delito de difamação, e não só de difamação, mas os delitos contra a honra em geral, é claro que eles vão se utilizar de dados. São os dados que ofendem a honra, são os dados que ofendem a honra criminal ou a honra objetiva. Quando se fala em cyberstalking, por exemplo, não raro as pessoas pegam dados pessoais de desafetos e jogam esses dados em redes sociais ou em redes de pornografia exatamente para gerar a consequência da pessoa ser importunada com base no celular dela que é disparado numa rede de pornografia, numa rede de prostituição. Então, eu identifico situações que ao direito penal são muito importantes e que envolvem o descuido de dados de modo ainda absolutamente órfão. Como nós falamos naquele evento do TRE, a preocupação que eu tenho hoje, vendo todo o esforço do Judiciário Paulista para a proteção de dados, ela existe em relação ao elementar. Eu acho fantástico, importantíssimo todo esse esforço. Mas acho que nós temos um segundo passo, que é onde encosta a minha área de atuação, que são as consequências terceirizadas do uso dos dados. Né? Eu garanto que o judiciário vai usar adequadamente os dados. Vai o advogado lá, ou vai um participante de um processo, obtém esses dados e transforma esses dados no pesadelo criminal que nós já conhecemos. Então, apenas para compartilhar que a minha preocupação continua sendo a mesma. Os crimes informáticos, próprios ou impróprios, eles têm como base fundamental, sim, os dados. E os dados, em termos penais, ainda são órfãos de proteção e ainda não há talvez um delito suficientemente desenhado como uma usurpação de identidade ou usurpação de dados que devesse ter uma atenção talvez maior de todos nós. Mas é só uma consideração, não quero importuná-lo mais além do que foi o nosso combinado, que era o nosso evento chegar até às 12 horas. Eu agradeço muito o senhor ter dedicado a sua manhã a nós, você ter dedicado a sua manhã a nós. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado ao professor Fernando, muito obrigado ao Judiciário Paulista que nos permitiu ter um contato mais próximo. Muito obrigado ao doutor Fernando por aceitar ser perguntado, está sempre numa posição em que dá a resposta pedido por um advogado. Hoje deu a resposta como se fosse uma obrigação. Sei que não está acostumado, mas nos honra muito essa participação. Eu deixo a palavra para o doutor para considerações finais e depois, na sequência, faço o encerramento. Perfeito, doutor Spencer. Realmente estar nessa posição em que você dá a resposta é cômoda. De uma certa forma é cômoda, porque isso expressa apenas a minha opinião, não é? Mas, quando essa opinião é levada a um processo judicial, por exemplo, ela tem que estar muito bem fundamentada. E, naturalmente, ela não é uma unanimidade, né? Nós brincamos que o exercício da atividade jurisdicional é talvez uma das mais ingratas, porque se nós fizermos apenas o nosso trabalho, metade vai ficar descontente. Mas se a gente caprichar, todo mundo fica descontente, né? Então, assim, é difícil, é diferente de um médico, por exemplo, né? Que se você faz alguma coisa boa, você será lembrado com gratidão pelo resto da vida. Então, muitas vezes pode parecer tacanho ou truculenta a colocação de um entendimento, uma decisão judicial, mas eu gostaria de reafirmar que a participação nesse evento me foi extremamente grata, e até por ter esses debatedores, a Bruna, o Cleorbit, o Marcos, a Chiara, que está aqui, e as suas colocações também, permitem a gente colocar à prova as nossas próprias convicções, né? E eu aqui ressaltaria as falas da Chiara e da Bruna, que são contundentes, são muito bem fundamentadas, não é? Então, eu trago isso comigo, eu levo isso para mim, comigo, né? Vocês estarão comigo, e eu prometo que isso será um motivo de reflexão, revisão do entendimento, revisão das bases do entendimento, porque é isso
que nos deixa dormir à noite tranquilamente, não é? Se tem um dever o juiz, esse dever é de ouvir, pelo menos de ouvir. Ele deve por dever de ofício ouvir as partes e considerar os argumentos. E eu faço isso não só por dever de ofício, mas por adesão ideológica a essa ideia do debate de ideias. Eu gostaria de agradecer, então, doutor Spencer, o convite que me foi formulado muito gentilmente pelo senhor. Espero ter atendido à convocação de maneira suficiente. Dr. Marcos, Dr. Kleorbit, muito obrigado pelas perguntas também. Foram todas vetores fundamentais para a gente tratar de muitos temas. Falamos aqui de direito digital, proteção de dados, LGPD, governança, tecnologia na base, né, Kleorbit? Então, isso tudo se entremeia, né? São assuntos que se entremeiam, são assuntos que nós precisamos falar mais a respeito. É só do debate de ideias que vem a evolução. E então, com os meus agradecimentos à organização, aos debatedores, eu me despeço de todos e me coloco à disposição. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Foi um grande prazer, foi muito esclarecedor, foram brilhantes as suas intervenções. Eu não sou uma pessoa de muitos elogios, eu costumo agradecer, mas quando é brilhante, eu falo que é brilhante. Meus parabéns pelo seu conhecimento, pela forma como apresenta as suas posições, pela capacidade de ponderar pelo judiciário, por si, pela academia, todas essas vertentes que consegue apresentar são muito admiráveis e tem todo o meu respeito. Foi certamente muito, muito gratificante e superou as expectativas, com certeza. Gostaria de convidá-lo para ser perguntador num evento futuro, caso tenha tempo. Agradecer a todos pela participação, agradecer ao Dr. Marcos, doutora Bruna, Kleorbit, doutora Chiara, todos vocês são muito importantes para a nossa comissão e para o direito digital como um todo. Muito obrigado pelo tempo. Eu agradeço especialmente ao Fernando Tasso, às pessoas que participaram e eu despeço em nome da Comissão de Direito Digital, agradecendo pela participação de todos. Obrigado, bom dia, bom final de semana a todos. Obrigada, Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Tchau. Bom dia, abraço, sucesso. Abraço, tchau, tchau.